Anuário da Justiça é o Manual do Usuário da Justiça Brasileira. Ele nasceu há mais de 10 anos como o Anuário da Justiça Brasil, uma edição que tratava da cúpula do judiciário brasileiro. Ao longo dos anos foi se multiplicando e assim surgiu o Anuário da Justiça Federal, o Anuário de São Paulo, o Anuário do Rio de Janeiro e o Justice Yearbook, a versão em inglês do Anuário da Justiça Brasil. Recentemente, cada versão do anuário ganhou também uma versão digital que pode ser acessada pela internet de qualquer lugar e em qualquer plataforma. O anuário fala da justiça pelo seu lado prático. Para isso, mostra como está organizado o tribunal, como ele funciona e quem são as pessoas que o compõem. O advogado que está indo ao tribunal para defender seu cliente vai consultar o anuário para saber quem é o juiz que vai julgá-lo, qual a sua formação acadêmica, qual sua trajetória profissional e, o mais importante, vai saber como ele se posiciona diante de importantes questões jurídicas. O anuário foi feito para advogados em primeiro lugar, mas é lido e consultado por ministros, juízes, procuradores, empresários, jornalistas, professores e estudantes. Também é um veículo poderoso para tornar visível para a comunidade jurídica a empresa ou o produto de seus anunciantes. A revista eletrônica Consultor Jurídico, que há mais de 20 anos acumula e distribui conhecimento sobre o judiciário brasileiro, oferece sua equipe de jornalistas para a produção dos anuários. Contamos também com a ajuda de ministros, desembargadores, advogados e procuradores, além dos nossos anunciantes e parceiros. Bem-vindos à TV Conjur. Começa agora mais um programa da série Saída de Emergência, para esclarecer as regras jurídicas aplicáveis durante a calamidade. Trataremos hoje de locações, despejos, entre outros tópicos. Afinal, o que você pode fazer ou deixar de fazer por causa da epidemia? É possível descumprir contratos? Obrigações anteriores a 20 de março, data em que a calamidade foi reconhecida, também ficam suspensas? Como fica a situação das locações depois que o Planalto vetou os artigos que proíbam o despejo? Epidemia é caso fortuito? Essas são algumas questões que examinaremos hoje. Agradecemos a sua audiência e a participação dos nossos convidados, professores de Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. O seminário tem o apoio da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo e a curadoria do professor da USP, Otávio Luiz Rodrigues, integrante do CNMP, a quem caberá conduzir os trabalhos de hoje. E a quem passa a palavra. Por favor, professor. Muito obrigado, Liliane. Muito boa tarde a quem nos acompanha. Minhas saudações. De fato, hoje talvez seja o programa com maior nível de exogenia na participação dos nossos convidados. Paulo Roberto Roque Cury, do Instituto Brasiliense de Direito Público, Flávio Murilo Tartucci Silva, Flávio Tartucci, da Escola Paulista de Direito, São Paulo, Larissa Maria de Moraes Leal, Larissa Leal, Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Rafael Petef da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos hoje tratar de artigos da Lei 14.010 de 2020, alguns deles vetados, outros desses artigos em vigor, que afetam diretamente a economia contratual. E começamos com o artigo 6º, que foi lamentavelmente vetado, pedindo ao professor Rafael Petef que nos comente sobre o espírito e o objetivo original desse artigo, que foi aprovado por unanimidade na Câmara, aprovado unanimemente no Senado Federal, novamente no Senado Federal, e vetado por razões de ordem pública pelo presidente da República. Esse dispositivo tinha que finalidade, professor Petef? É possível extrair dele alguma diretriz interpretativa a ser utilizada pelo Poder Judiciário? Muito obrigado e muito bem-vindo ao nosso convidado da ilha de Santa Catarina.
Muito obrigado, professor Otávio. Gostaria de, inicialmente, agradecer muito o convite formulado, externar também a minha alegria, a minha honra de estar mais uma vez consigo aqui, e, sem dúvida nenhuma, uma alegria redobrada por estar na presença dos queridos amigos Paulo Roque, a Larissa, o Tartucci, são aí companheiros de longa data já do direito civil, e é sempre um prazer muito grande conseguir poder, né, ter essa oportunidade de debater com eles, sempre é um privilégio muito grande. Mas, sem maiores delongas, Otávio, eu acho que eu vou me valer de uma expressão que o ministro Antônio Carlos Ferreira utilizou num webinar que nós tivemos oportunidade de fazer na sexta passada, na Escola Superior de Advocacia aqui em Santa Catarina, com a sua ilustre presença. Ele disse que o artigo 6º, assim como o artigo 7º, na realidade, eles tinham um caráter muito pedagógico, né? E eu concordo com o ministro Antônio Carlos. Eu diria até que, formando uma dupla muito harmônica com o artigo 399 do Código Civil, o artigo 6º, ele ressaltava de maneira muito clara caráter situado e a necessidade de concreção de algumas categorias jurídicas do direito obrigacional, como o caso fortuito ou de força maior. Então, o artigo 6º ele dizia que esse tipo de categoria ele não retroagiria. Ou seja, num primeiro momento, a gente poderia dizer, e talvez eu venha me valer mais uma vez aqui também de uma expressão do ministro Antônio Carlos, porque ele tinha essa intenção de evitar algum tipo de comportamento que a gente poderia dizer oportunista, né? Ou seja, evidentemente que em algumas relações jurídicas já terminadas quando do início da pandemia, é evidente que não se poderiam, ou as partes não se poderiam valer dos efeitos da pandemia, seja lá por mais grave que eles fossem, para tentar rediscutir algum tipo de relação jurídica já extinta ou cujos efeitos não tivessem uma relação muito clara com a pandemia. Então, essa necessidade de concretude era algo que o artigo 6º deixava muito claro, né? E para talvez trabalhar alguns exemplos aqui para deixar para tentar fazer algo mais esclarecedor para o nosso telespectador, se a gente lembrar de alguns exemplos clássicos, né? O professor Serpa Lopes dizia que a batida de a cauda de uma baleia pode destroçar um pequeno barco de pesca, mas pode nada causar um transatlântico. Em relação à pandemia da Covid-19, nós temos uma situação muito parecida, Otávio, porque se a gente imaginar a situação de uma fábrica que está atrasando os seus pedidos, não consegue mais entregar os seus produtos, simplesmente porque ela foi fechada pelo poder público, ou seja, os funcionários, né, não podem mais adentrar os recintos daquela unidade fabril, sem dúvida nenhuma que a gente pode lançar mão de categorias como o caso fortuito ou força maior, ou seja, um fato necessário com efeitos inevitáveis, para exonerar a eventual responsabilidade que aquele inadimplemento contratual pudesse vir a causar em relações jurídicas contratuais que aquela fábrica tivesse com os seus clientes ou os seus fornecedores. Agora, evidentemente que isso não aconteceria se nós pensássemos, por exemplo, num contrato de prestação de serviço prestado por um web designer. Ou seja, claro que é uma pessoa que, né, pelo menos na imensa maioria dos casos, é uma pessoa que consegue prestar o seu serviço remotamente sem problema nenhum, né? Mas, para deixar talvez ainda mais claro e ressaltar de maneira ainda mais contundente como essas categorias são categorias situadas no tempo, no espaço e absolutamente relacionais, ou seja, elas precisam ser analisadas conforme o caso concreto, ainda no exemplo do web designer, talvez se ele contraísse o coronavírus, talvez aí sim surgisse, então, um caso fortuito ou de força maior para ele alegar para que fossem exonerados os efeitos indenizatórios de um eventual inadimplemento da sua parte. E olhe só, ele é tão situado e a concretude é algo tão marcante nessas relações que mesmo ele contraindo o coronavírus, talvez a contraparte pudesse alegar que ele efetivamente contraiu o vírus, mas sintoma nenhum foi observado. E, portanto, cairia por terra a alegação da existência de caso fortuito ou de força maior. Eu acho que o sentido pedagógico do artigo 6º, ele conseguia ressaltar isso, né? Ele conseguia dar uma coloração muito viva para esse aspecto das impossibilidades contratuais de uma maneira geral e de uma maneira ainda mais específica ao caso fortuito ou de força maior,
porque o artigo fazia uma referência expressa ao artigo 393 do Código Civil, que é uma norma fundamental na regulamentação dessas categorias. Então, me parece que esse era o sentido mais interessante do artigo 6º, e por isso que eu, de fato, a opinião pessoal minha, com respeito absoluto pela competência constitucional que o presidente da República tem para vetar dispositivos legais, mas, na minha opinião pessoal, foi uma pena esse veto. Eu acho que realmente ele tinha essa importância. Claro, sem dúvida nenhuma, não é um veto, digamos assim, tão sentido, ou que cause uma tristeza tão profunda como em relação a outros artigos, porque eu acho que sim, a doutrina e a jurisprudência pode chegar a resultados muito semelhantes, se não iguais, com uma boa hermenêutica, com uma aplicação adequada dos institutos. Mas, sem dúvida nenhuma, para um momento de pandemia, para um momento de crise, e que muitas vezes as análises interpretativas e o trabalho do judiciário tem que ser feito às pressas e sem maiores precedentes para serem analisados, o artigo 6º, na minha opinião, cumpria, sim, um papel muito importante e muito elogiável no PL. Mas são as minhas primeiras considerações para fomentar o debate. Obrigado, professor Petef. Lembrando, quem nos acompanha, que o professor Petef integrou a comissão de juristas que assessorou o senador Antônio Anastasia na elaboração do então PL 1179. E aqui também, parte dos convidados, se não a totalidade deles, de algum modo atuou no aprimoramento do texto por meio da participação da comunidade acadêmica, consignado, inclusive, no relatório da senadora Simone Tebet. Nessa chave, professor Petef, esses vetos geraram, por parte da comunidade, desde a Rede de Direito Civil Contemporâneo, até mesmo por parte de outros institutos, como o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, presidido pelo professor Flávio Tartucci, Grupo de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo da Universidade Federal de Pernambuco, com a participação da professora Larissa Leal, do professor Venceslau Tavares, que muita honra nos acompanha hoje, emitiram notas de protesto contra os vetos presidenciais. E nessa chave, professor Paulo Roque, o artigo 7º, que consolidava jurisprudência histórica do STJ, do próprio Supremo Tribunal Federal, na época em que o Supremo exercia também jurisdição ordinária, muitos desses exemplos constantes, tanto do seu livro de revisão judicial dos contratos, quanto do meu, ambos coincidentemente da editora Atlas e lançados em anos muito próximos, se não a segunda edição no mesmo ano, né, que eram também analisados pela maior parte da doutrina. Queria lhe ouvir especialmente sobre um aspecto relacionado ao problema da variação cambial, que era objeto de referência expressa do artigo 7º. Professor Paulo Roque, muito obrigado e bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde a todos. Professor Otávio, parabéns aí pela organização desse evento através da nossa querida TV Conjur, né? O Conjur tem feito um trabalho maravilhoso. O Conjur mudou o lado não só da comunicação do direito, mas da própria pesquisa em direito no Brasil. Tem prestado relevante serviço, está aí, Direito Civil Contemporâneo, presidido pelo professor Otávio, fazendo um belo trabalho. Quero também cumprimentar aqui o Flávio Tartucci, colega das jornadas do direito civil aqui no âmbito do STJ. Aprendemos muito lá, né, com suas lições do professor Oliveira Sessão, professor Rafael Petef, também colega de jornada de direito civil, onde formulamos os enunciados para a interpretação de direito civil, e também a professora Larissa, da nossa querida Universidade Federal de Pernambuco. Olha, essa questão, o professor Otávio, tem uma linha que eu concordo com o professor Rafael Petef nesse evento. Esse artigo ele tinha um viés muito pedagógico. Pedagógico no sentido de quê? De exatamente prestigiar a segurança jurídica. Segurança jurídica que, na verdade, o mundo acadêmico, a sociedade em si, anda um pouco atordoada por conta do fenômeno, vocês sabem muito bem, do chamado ativismo judicial. E aqui se trabalha numa perspectiva, ao meu ver, extremamente positiva, de evitar aquelas aberturas interpretativas que têm conduzido
para todos os lados. Direito não é isso. Direito é segurança. É como dizia sempre meu querido professor Ascensão, é a segurança jurídica caminhando sempre ao lado da justiça. Nenhum maior que o outro. Se um quer passar por cima do outro, acaba, na verdade, você maltratando todo o nosso sistema. Então, quando você fala na chamada variação cambial, tivemos um episódio aqui no Brasil do LISE com a variação cambial, que nos deu 2 súmulas no STJ. E ali, naquele momento, é muito importante que se diga que, no primeiro momento, quando o dólar estava a 1,21, houve a crise de 98, e dali o dólar foi a 2,21. Um aumento ali quase a 100%. E, naquele primeiro momento, o STJ diz que nós tínhamos os contratos com variação cambial vinculada ao leasing, não sei se vocês se recordam, porque no direito brasileiro não é permitido vinculação, indexação de nenhum contrato ao dólar, exceto os contratos internacionais, contratos de exportação, importação. E, naquele período, a lei do Plano Real criou a exceção para que os contratos de leasing, cujos recursos fossem captados no exterior, aí sim eles pudessem ser contratados em dólar. E muitos consumidores passaram a fazer, ao invés da chamada alienação fiduciária em garantia, que é o contrato até hoje muito bem, passaram a fazer esse contrato de leasing, porque o dólar, naquela época, trabalhava no regime de bandas. E criou-se uma falsa expectativa no mercado que as bandas não variariam muito, e acabou rompendo as bandas o dólar com aquela crise de 98. Resultado, a questão foi parar no STJ, e o STJ, no primeiro momento, deu a solução dizendo que toda a diferença do dólar de 1,21 teria que ser assumida pelo fornecedor, se provado que os recursos, se esse contrato era do leasing com a variação cambial. Num segundo momento, o STJ revogou em pouquíssimo tempo sua própria súmula para dizer não, o fornecedor não se enriqueceu com a alta do dólar. Ora, se ele não se enriqueceu com a alta do dólar, porque se ele pegou recursos no exterior para emprestar ao consumidor, se ele pegou $1 milhão, ele continua tendo que devolver $1 milhão. Não importa se o dólar está 1,21 ou se está 2. Aí veio a solução. Inclusive, o ministro Ari Pargedo, na época, teve uma grande participação nesse debate da decisão salomônica, ou seja, metade dessa diferença cambial fica para o consumidor e a outra metade fica para o consumidor. Então, quando o regime jurídico emergencial coloca isso, é para evitar exatamente o quê? O uso desse aumento cambial que nós tivemos recente, e não está acontecendo só no Brasil, anote, isso está acontecendo no mundo inteiro, para evitar o uso disso para simplesmente fazer a revisão dos contratos. E veja, o artigo 7º teve o cuidado de dizer isso não se aplica às relações de consumo. Exatamente para deixar lá o consumidor com o seu problema da vulnerabilidade. Isso era para quê? Para evitar a vulneração da cláusula preço, a cláusula essencial no contrato. É isso que eu falo muito no meu livro, que o professor Otávio citou. A cláusula preço é a cláusula essencial num contrato oneroso, exatamente porque ela dá a medida exata do equilíbrio pretendido e buscado pelas partes. E essa intervenção nesse equilíbrio da cláusula preço, que é feito através de uma situação excepcional pelo 478, para dizer o seguinte: não basta simplesmente invocar aqui para fazer a alteração da cláusula preço. E dizia, variação cambial não é algo imprevisível. Era isso que está dizendo a lei, o artigo 7º. Para dizer, isso, na verdade, é aquilo que o professor Otávio fala muito bem, que eu também falo no meu livro, o chamado, aquele que contrata em dólar, ele sabe que o dólar, esse risco da variação cambial é o chamado risco ordinário, um risco próprio da negociação. Não é aquilo que nós chamamos
de um risco impróprio, que a própria Jornada de Direito Civil diz. Tem 2 enunciados que diz que a alteração, o 478, que nós estamos falando aqui, que autoriza a revisão dos contratos, ele não se aplica às alterações, às variações da cláusula preço decorrente do risco ordinário do contrato, do risco próprio do contrato. Por isso, esse efeito pedagógico, para evitar a insegurança jurídica e, pior, muito pior para todo o mercado, porque se o judiciário começa a mexer na cláusula preço dos contratos simples, alegando a questão da pandemia, a insegurança vai ser tão grande que o resultado será muito pior para todos nós. Então, é nesse sentido que eu vejo que perdeu-se uma oportunidade de dar o norte para que os aplicadores do direito do Brasil tivessem essa bússola. Muito bem, professor Paulo. Eu agradeço pela sua manifestação. Aqui no nosso chat, chegando várias mensagens de cumprimentos ao senhor, aí revelando a qualidade da sua fala, mas mais do que isso, justificando a sua enorme popularidade pela sua expressiva votação para o Senado do Distrito Federal nas últimas eleições. Muito obrigado. Agora eu convido a professora Larissa Leal para falar um pouco sobre o artigo 8º. Este sim, professora Larissa, que não foi vetado, que trata de alguns dispositivos relacionados ao direito do consumidor, mas eu até pediria à professora para avançar um pouco, tanto em relação ao 8º, mas quanto aos parágrafos do 7º, sobre a preocupação da Lei 14.010 com os direitos dos consumidores. Lembrando que também o Brasilcom, o maior instituto brasileiro de defesa do consumidor, apoiou o PL 1179 e manifestou sua posição de protesto contra os vetos sofridos, em especial o veto ao artigo 7º da lei atualmente em vigor. Professora Larissa, muito bem-vinda e gostaríamos de ouvi-la. Boa tarde, Otávio. Muito obrigada. Obrigada. É um pouco baixo, Larissa. Se puder aumentar ou aproximar, ficaria melhor. Bom, tá bom? Agora? Mais um pouco. Mais um pouco? Tá bom agora? Isso, agora sim. Minha boa tarde também ao Rafael Petef, colega de rede, professor Paulo Roque, a todos que nos ouvem, ao Flávio Tartucci e a você, Otávio. De fato, nós aqui estamos discutindo uma lei que foi proposta de modo a integrar as questões mais urgentes aplicáveis e necessárias para um período que todos nós cremos que seja transitório, que seja o período de pandemia. Então, preliminarmente, é preciso dizer que esses vetos, eles têm o condão de quebrar essa sequência, a sucessão de tratamento dos temas colocados na lei, que é justamente o caso que você me trouxe agora, Otávio, do artigo 8º. O artigo 8º sobrou, mas ele, digamos assim, ele é um coroamento de uma garantia anterior feita no artigo 7º. E dizia que, para aquelas relações obrigacionais às quais se aplicassem o Código Civil e a legislação toda de obrigações em geral, essa lei, ela já, de primeira hora, excluía as relações contratuais de consumo, com modo a garantir que as vulnerabilidades do consumidor, da pessoa do consumidor, ficassem resguardadas. E o artigo 8º, ele seguia-se para fazer uma única exceção de todo esse contexto protetivo que foi produzido a partir do comando constitucional que o Estado promoverá na forma da lei
a proteção e tutela do consumidor, mas, diante da pandemia, uma situação pareceu ao legislador desta norma que, repito, esperamos que se tenha, precisou se fazer uma exceção. E que exceção foi essa? A específica ligada às compras pela internet. Quando a lei chegou no meio dos trabalhos de sua discussão, já era uma evidência no Brasil a necessidade dos consumidores de fazerem uso do comércio eletrônico. Comércio eletrônico esse que, não por falta de grandes esforços da academia e de algumas personas legislativas, continua sendo um ambiente que eu não diria desregulamentado, porque nós temos lei para regulamentar as relações de consumo, mas que não recebeu a atenção especial devida. Então, o artigo 8º, para quem não conhece especificamente a lei, é aquele que vai excepcionar, durante o período da pandemia, o direito de arrependimento do consumidor com relação aos 7 dias para a compra feita por via interposta, telefone ou a internet. E isso foi feito por quê? Porque já era uma evidência a necessidade. E, naquele momento, não garantir aos fornecedores que estavam praticamente, em sua maioria, entrando no comércio eletrônico, adaptando o seu fornecimento, seu modo de fornecimento a um fornecimento eletrônico, estabelecendo novas plataformas de atendimento, deixar em aberto essa, digamos, cláusula geral de arrependimento, sem excepcionar uma garantia que fosse de uma prestação rápida, eficiente e que contemplasse o delivery, né, a entrega em casa, aí sim seria temerário. Então, o artigo 7º, ele salva as relações de consumo no sentido de garantir que elas vão continuar sendo revistas, se for nos casos de revisão, ou norteadas e ainda processadas e julgadas com base no Estatuto próprio das relações de consumo. E o artigo 8º, ele é inserido para garantir uma situação emergencial. Porque, se assim não fosse, o fornecimento dessas, né, nas situações que estão colocadas no artigo 8º, não é? Que é a entrega domiciliar desses produtos que passaram a ser pedidos até como forma de garantir o isolamento social, de garantir que as pessoas pudessem permanecer o maior tempo possível em casa, não fosse feita essa exceção, talvez nós estivéssemos diante da seguinte situação: fizemos muito, mas fizemos quase nada do que é essencial. As pessoas teriam que continuar indo às ruas para fazer suas compras de farmácia e de produtos perecíveis, e, naquele momento, o essencial era garantir a segurança para as pessoas que estivessem, e ainda boa parte permanece em afastamento social, trabalho remoto e domiciliar. Então, totalmente justificado o artigo 8º, preciso dizer que o Brasilcom, já citado, que é o Instituto de Política e Direito do Consumidor, um instituto que tem mais de 30 anos, congrega os consumeristas do Brasil, aderiu de primeira hora a esse artigo. Não há, até onde eu saiba, um dissenso com relação às necessidades de garantir um mínimo de segurança nesse fornecimento que tornou-se imperioso.
eu louvo o artigo 8º e, infelizmente, sinto muito que o artigo 7º não tenha ficado, até para dar maiores garantias à eficácia e aplicação do artigo 8º. Porque o artigo 7º, ele separava as obrigações gerais das obrigações de consumo. Então, ele era uma garantia pelo não dito, ou seja, ficaram todas as cláusulas protetivas do consumidor, extraída apenas esse direito ao arrependimento. Muito bem, professora Larissa, que além da sua presença aqui, que representa o Brasilcom, nós temos o professor Paulo Roque e o professor Flávio Tartucci, também membros desse instituto, que tem a sua liderança, a professora Cláudia Lima Marques e o ministro Herman Benjamin. Professora Larissa, a senhora tocou no artigo 7º, que, de fato, foi um dos vetos mais sentidos na Lei 14.010, e me permite passar ao professor Flávio Tartucci, porque no artigo 7º também havia ressalva do caráter protetivo das relações locatícias. E, em combinação, nós tínhamos o artigo 9º, este também, infelizmente, vetado, que tratava de uma tópica proibição de concessão de liminares para ações de despejo durante um período delimitado pelo projeto de lei, e que, infelizmente, caiu no veto, embora ele fosse complementar de um outro dispositivo que foi suprimido na fase de tramitação legislativa no Senado Federal relativamente a uma possibilidade de uma moratória unilateral. Professor Flávio Tartucci, obrigado pela sua presença, o senhor que teve uma participação muito atuante, tanto na Câmara quanto no Senado, integrada à comissão que assessorou o senador Antônio Anastasia, a senadora Simone Tebet e o deputado Henrico Mizrazi durante a fase legislativa. Qual a sua opinião, professor Tartucci, sobre o artigo 9º? E aproveito também, no mesmo ponto, para lhe pedir que faça um breve comentário, este sim não vetado, do artigo 10º, que trata da suspensão dos prazos de aquisição da propriedade por uso capião. Muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar os meus colegas, professora Larissa, professor Rafael, Petef, meu amigo há muitos anos, né? Começamos lá na Unisul há muitos anos atrás, e professor Paulo Roque, é uma grande honra estar aqui com vocês, podendo debater o então, antes, projeto 1179, hoje a Lei 14.010 de 2020. E também o nosso maestro, o nosso guia nessa jornada, o professor Otávio, é a primeira vez que eu falo aqui nesse ambiente, né, que eu sei que é uma das casas do professor Otávio, consultor jurídico, é uma grande honra para mim também, e destacar o seu trabalho de liderança na condução do, então, projeto, encontrando aí os pontos em comum, né, de toda uma classe de civilistas, né. Esse é o momento em que o mundo demanda união, né, e, infelizmente, a gente, no momento, não viu essa união ainda no nosso país, né. Há uma grande desunião, mas cada um indo para um lado, e talvez a gente tenha uma situação cada vez mais piorada, mas nós, civilistas, nós demos o exemplo, né? Uma união que eu não vi essa união em nenhum outro momento, né? Nós encontramos denominadores comuns e fizemos, dentro do possível, um projeto de lei que visava atender aos clamos da sociedade, né? Mas, infelizmente, e isso eu percebi porque eu acompanhei ao vivo as 3 votações, né, especialmente a primeira votação do Senado e depois a votação na Câmara dos Deputados, houve aí um grande venire contra factum próprio, houve um grande comportamento contraditório, né? Até a gente pode aplicar a máxima do nemo venire contra factum próprio. Porque o governo apoiou, por meio das suas lideranças, eu me lembro bem desses momentos, apoiou o projeto, não foram feitos destaques. Eu me lembro na Câmara um destaque feito para aquela regra de direito condominial, que realmente é uma regra muito polêmica, e também sobre a emenda dos aplicativos, essa mais polêmica ainda, mas em relação a esses dispositivos que nós estamos analisando aqui, especialmente os artigos 6º, 7º e 9º, não foram vistas resistências na tramitação no Congresso Nacional. Então, houve um grande comportamento contraditório.
E é interessante porque, ouvindo o PTF, ouvindo o Paulo Roque e também a professora Larissa, a conclusão aí de um outro comportamento contraditório é que esses dispositivos, os artigos 6º e 7º, atendem interesses de algumas alas do governo federal, né, que clamam por respeito aos contratos, por respeito à propriedade, por respeito às convenções em geral. Então, é um outro comportamento contraditório, né? Sobre o veto, aliás, dos artigos 6º e 7º, foi utilizado o argumento do interesse público, que, muito pelo contrário, eu acho que a ideia de conservar os contratos, né, dentro do possível, estão amparados no interesse público. E, além disso, o veto menciona que o Código Civil, o sistema privado, o ordenamento jurídico brasileiro, tem mecanismos próprios para resolver os problemas. E cita o caso fortuito e a teoria da onerosidade excessiva, além da teoria da imprevisão. Sim, nós sabemos disso, mas uma lei como essa, que é uma lei de crise, uma lei de guerra, como foi a Lei Fayot, ela procura adaptar os institutos jurídicos à nossa realidade. E é isso que os artigos 6º e 7º faziam. Davam segurança, traziam um norte interpretativo, não só para as decisões judiciais, mas também para as decisões arbitrais, né? Eu já tenho conhecimento de casos de revisão contratual em arbitragem por conta da pandemia, né? Então, houve um grande comportamento contraditório em várias das suas facetas pelo governo federal, e é de se lamentar, né? Nós vamos ficar com aquele argumento do caso a caso, vou analisar caso a caso, aliás, verificar eventualmente se é caso fortuito, se não é, como eu vou interpretar o que é imprevisibilidade, né? E como eu escrevi num dos primeiros textos lá da nossa coluna Migalhas Contratuais, nós temos no direito civil institutos milenares que resolvem os problemas. O problema maior é que esses institutos podem ser alegados para conservar o contrato, para rever, né, para extinguir. Então, esses dois dispositivos, o 6º e o 7º, traziam uma segurança, uma estabilidade, e trazia parâmetros para os julgadores, não só os juízes, como também os árbitros. Bom, a respeito da locação, também foi lamentável o veto, e além do argumento do interesse público, foi utilizado o argumento do incentivo ao inadimplemento. Quando, sobre o despejo, né, o despejo liminar, só uma das hipóteses que era afastada, o artigo 59, parágrafo 1º, o último inciso, tratava propriamente de inadimplemento, né? Aliás, sobre esse tema, há um texto muito bom publicado aqui no Consultor Jurídico, dos professores Guilherme Reinig, Daniel Carnaúba e Daniel Dias, apontando justamente isso, né? E eu preparei um texto também para enviar para a revista de Direito Civil Contemporâneo com o professor Simão e o professor Bunazar, já que nós atuamos em conjunto, com as propostas em conjunto no projeto de lei, pontuando isso também. Então, não havia na proposta que afastava somente o despejo liminar um incentivo ao inadimplemento. Só uma das hipóteses tratava de inadimplemento, né, afastando o despejo liminar do artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locação, né? E, mais do que isso, também tínhamos ali hipóteses justificadas, né? Então, por exemplo, sublocação, mútuo acordo. Então, também lamento esse veto. Sobre o artigo 7º também, como pontuado pelo professor Otávio, havia uma exclusão do regime revisional da Lei 8245 de 91. A lei tem um dispositivo inicial que prevê que a revisão cabe com 3 anos, no mínimo, de locação, e já se debate realmente se a pandemia pode afastar essa regra dos 3 anos. Já existem demandas em curso aqui em São Paulo sobre essa questão. E também existe um sistema próprio sobre a revisão dos contratos de locação na Lei 8245 de 91. O professor Otávio sabe bem disso. O que eu penso que deveria haver, e acabou não acontecendo, é que deveria existir uma outra regra de direito material para a revisão dos contratos de locação, né? Propondo, como estava no projeto original, uma moratória, em um sistema próprio, a moratória legal do Código de Processo Civil do artigo 916, né?
Sei que esse tema é muito polêmico, a lei não veio, na Câmara nem se chegou, nem se cogitou se incluir uma norma nesse sentido. Todas as vezes que eu publico um texto sobre esse tema, as críticas em defesa dos locadores, eu não pensava que o Brasil teria um time tão grande de proteção dos interesses dos locadores, né? Em alguns países da Europa, o locador é visto quase que como um usurário, né? Tanto que o sistema é construído para proteger o locatário. Mas essa experiência recente nossa mostrou que aqui no Brasil existe uma gama enorme de interesses locatícios pró-locador, e essa norma de revisão de contratos de locação ela foi totalmente afastada, né? E qual é a consequência de tudo isso? E acho que esses vetos também vão gerar esse problema: um aumento enorme de demandas. Aqui na nossa realidade de São Paulo, existe uma grande judicialização dos contratos de locação imobiliária, né? E temos visto, muitas vezes, intransigência dos locadores na revisão, que estão gerando o quê? O que ninguém deseja: fechamento de negócios, encerramento de contratos, desemprego, né? Vide o que está acontecendo com os restaurantes, não só aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, seria uma boa norma, acabou não vindo, e essa regra também do despejo liminar, né, seria uma norma interessante que, infelizmente, acabou sendo vetada. Muito bem, Flávio. Essa questão relatada na sua fala, de fato, ela se enquadra em várias experiências do direito estrangeiro nas legislações temporárias, mesmo em modelos como foi o modelo que nós acabamos por não seguir, porque a elaboração das normas foi simultânea, mas nós, digamos, que a nossa lei se enquadra no modelo aprovado na Inglaterra e no País de Gales, que é de uma intervenção mínima nas relações contratuais, observado, evidentemente, aquilo que, desde o início, nós conversávamos sobre isso, foi o norte. Era melhor ter um projeto aprovado do que um projeto não aprovado. O projeto bom é um projeto que é aprovado. E era necessário ter a sensibilidade quanto à composição do Congresso Nacional e do que era possível. Tanto é, como bem salientado, na tramitação no Senado, aquele dispositivo da moratória já não avançou. E isso é sintomático quanto a essa sensibilidade que se precisa ter diante de cada legislatura, cada cara que o Congresso acaba assumindo em razão da democracia e da vontade do povo. Concluímos a primeira rodada do nosso programa, vamos rapidamente à segunda. Transmito aqui meus cumprimentos a uma quantidade significativa de pessoas que nos acompanham e destaco, apenas por uma questão específica de proximidade, os professores Atalá Correia, do ITP, Guilherme Reinig, da UFSC, que estão nos acompanhando, Efrem Cordão, da Universidade Federal do Piauí, coordenador do programa da Universidade Federal do Piauí, Gisele Groeninga. Portanto, temos aqui uma audiência muito qualificada, o que muito nos honra. Professor Paulo Roque, na esteira do que o professor Flávio Tartucci acabou comentando, não posso deixar de lhe fazer uma pergunta. O senhor, que é um dos maiores inimigos do ativismo judicial na atualidade, no âmbito do direito privado. Parte das normas, dentre elas o 6º, o 7º, o próprio artigo 9º, eles tinham uma espécie de antídoto contra o ativismo. Eles criavam parâmetros. Chega a ser curioso que um governo que tenha uma preocupação com segurança jurídica tenha, por sua vez, prestigiado o veto a dispositivos cuja clareza e cuja objetividade reduziriam essa espécie de intervenção exacerbada dos juízes. Queria ouvi-lo a respeito desse ponto e, evidentemente, de questões que, na sua opinião, sejam laterais a essa matéria. Professor Otávio, eu faço aí também o que o Tartucci falou a seu respeito. Eu acho que o direito civil brasileiro deve muito à sua pessoa. Todos nós aqui somos testemunha do trabalho que você tem feito na USP, junto da revista Direito Civil Contemporâneo. E o direito civil tem crescido muito aí com todo esse trabalho, esse seu protagonismo. E esse trabalho aqui, esse debate aqui é a prova disso. Olha, professor, eu tenho recebido muitas mensagens, né, de alunos, colegas do doutorado, a gente tem debatido muito sobre essa questão relativa, nesse momento, o perigo do ativismo judicial.
O ativismo judicial ele não está na pandemia, ele já vem de antes da pandemia. Primeiro, ativismo judicial não está contra a função criativa do intérprete. Isso é importante que se deixe claro. O ativismo judicial é quando o juiz ele ocupa o espaço do legislador e passa a regular uma situação que não estava prevista na lei, e muitas vezes ele se usa de que ele usa? Ele usa do poder das cláusulas gerais, da inexatidão, da vagueza proposital, para, de certa maneira, colocar ali com uma nova regulação. Isso vem sendo muito criticado, isso está muito também forte no neoconstitucionalismo, dentro do direito constitucional. É nesse sentido que eu partilho de que causou estranheza esse veto. Porque ele está em sintonia com o que o governo quis no primeiro momento com a lei da liberdade econômica. Ou não é? O que dizia a lei da liberdade econômica no primeiro momento? É a mínima intervenção. É prestigiar a segurança jurídica. E, na verdade, o que o projeto nesse sentido procurava, sobretudo no artigo 7º? Ele procurava dizer, olha, calma aqui, vamos obedecer os comandos que nós temos, tratar dentro do ordenamento jurídico essas soluções. E aí eu vejo, porque tem decisões para todos os lados. Todos os lados. Esse dia eu participei de um debate, onde, logo no início da pandemia, me chamou muita atenção, professor, e um dos debatedores, muito apavorado, ele chegou e disse o seguinte, olha, esquece. Eu citava o Código Civil, porque nós não tínhamos nada ainda como modo de solução daqueles conflitos que se colocavam. Ele disse, esquece o Código Civil, esquece isso. O Código Civil não tem força para resolver essa situação. Ele diz, e nem o Código de Defesa do Consumidor. Aí a palavra voltou para mim, eu falei assim, esse discurso do fim do mundo não me assusta. Quer dizer, então, que nós vamos precisar de outra Constituição? Eu me lembro bem da biografia, professor, que o senhor e o Gabriel fizeram relativamente ao Kelsen. E ali tem uma passagem muito interessante que o Kelsen diz, num momento muito difícil da Áustria, onde a Áustria estava toda destruída, entre aspas, politicamente, o que dava unidade à Áustria era o direito. Então, aqui, nós temos assistido que essas intervenções são intervenções mínimas. Então, o que nós temos que, entre aspas, aplaudir aqui? Esses vetos vinham na direção da segurança jurídica, de estabelecimento de critérios claros, salvo aquela questão do aplicativo, da redução, que você mexe um pouco na cláusula preço, era uma intervenção um pouco mais forte, mas, na grande maioria das situações, não. Então, me parece que foi uma questão, o Brasil está tudo ideologizado. Se é um grupo que propõe, não serve. Só vale se o outro propor. A cloroquina está ideologizada. Então, vamos ideologizar também a questão de onde veio. Então, se veio de lá, não serve. Não é assim. Você não constrói. Nesse momento, não é um serviço adequado que se presta à nação. É uma contradição evidente. Agora, deixa eu colocar a questão aqui da locação. O professor Tartucci foi meio duro aí com os locadores, dizendo que é uma espécie de usura geral. Eu vejo o seguinte. Não. Só um minuto, Paulo. Eu não falei. Eu falei que na Europa há essa visão, não que eu ache que tenha. Tá? Não. É o seguinte. Eu quero colocar de outro ponto, uma outra situação. Olha, a lei 8.245/91, eu chamo no meu livro, né? Você tem o regime geral da modificação dos contratos e você tem um regime especial. Tem lá da empreitada, tem o regime que está também da locação. E ali a defasagem autoriza. E o projeto foi muito claro. Nós não queremos mexer nisso. Porque eu até digo o seguinte, você proibir apenas o quê? Nesse momento, uma situação radical que era o despejo. Mesmo assim, se decorrente, evidente que você ia analisar caso a caso, mas evidente que o despejo nesse momento proposto agora é muito em função da crise, da dificuldade financeira do
o adimplemento do contrato. Agora, nesse contrato, veja o que aconteceu numa situação aqui. O locador não quis negociar o contrato com o inquilino. Não quis negociar. E aí, ele já tinha notícia até que o governo ia vetar. Ah, não, o governo vai vetar, o locador dizendo, já estava saindo no jornal, alguma coisa desse tipo. Eu peguei o inquilino e disse para ele o seguinte: você já viu como que está esse mesmo imóvel no teu espaço aí, no seu prédio? Professor Otávio, ele foi fazer uma pesquisa. O mesmo imóvel, a mesma sala para alocar no prédio, sabe quanto estava o valor do aluguel? 1/3. 1/3 do aluguel. Então, o locador não quis negociar, foi pior para ele, porque hoje, o que diz o artigo 19 da Lei 8.245? Após 3 anos, se houver uma defasagem, você pode propor revisional. Instrumentalizando isso com um laudo adequado, demonstrando aquela defasagem, e essa lei não é só para o inquilino, não, é para o inquilino e para o locador. Pode variar para mais, pode variar para menos. Então, perdeu o locador. Então, o que eu tenho visto? Eu tenho visto situações de radicalismos, mas é minoria. Na grande maioria das situações, eu tenho visto uma negociação sem precedentes. E shoppings inteiros renegociando contratos. Agora, tem aquela situação que é dura. Né? Aquela senhora que vive daquele aluguel. Aquele aluguel é uma aposentadoria para ela. Então, a lei não mexeu nisso. Está protegendo essa situação. Então, eu vejo que, nesse contexto, você apenas suspender a questão do despejo nesse momento, e se decorrente da pandemia, era uma situação para evitar esse conflito, a exacerbação do conflito nesse momento. E acho que, não sei, como foi aprovado por unanimidade, professor Otávio, o projeto, né? Isso realmente é raro, um projeto dessa magnitude ser aprovado por unanimidade nas 2 casas, eu já tenho ouvido que pode esse veto ser derrubado. Professor Paulo, até uma explicação para o nosso espectador ou internauta. É necessário haver uma reunião do Congresso Nacional para a derrubada do veto. E essas reuniões, em geral, ocorrem uma vez ao mês. No mês de junho foi solicitada, por uma injunção de algumas bancadas, foi solicitado o adiamento da sessão do Congresso Nacional. Pode ser que ela ainda ocorra no mês de junho, mas o provável é que vá para o mês de julho. Daí saberemos se há ou não espaço para a revogação dos vetos. Lembrando que nós estamos com vetos ainda de dezembro de 2019 não votados, ainda do pacote anticrime por votar, o que é algo realmente muito sintomático. Professor Flávio Tartucci, a sua experiência no mercado imobiliário, na discussão do direito imobiliário, quais são os principais conflitos que o senhor hoje identifica relacionados a temas que a Lei 14.010 buscava solucionar e que, infelizmente, em função dos vetos, ela terminou por não conseguindo alcançar esse objetivo? Temos aí, evidentemente, pouco tempo para uma espera amostral clara, mas gostaria de ouvi-lo e que o senhor compartilhasse com quem nos acompanha um pouco dessa sua experiência neste ano. Bom, o principal conflito é isso que eu acabei de citar. Aqui, especialmente na cidade de São Paulo, os casos que me chegaram, que eu vejo os colegas mencionarem, são problemas relativos ao valor da locação. Né? Concordo com o professor Paulo que realmente muitos dos casos estão sendo resolvidos por negociação. Né? Muitos dos casos estão sendo resolvidos por negociação entre as partes, e não só por iniciativa dos locatários, como dos locadores. Muitos locatários, especialmente locatários de imóveis comerciais, assim que surgiu a pandemia e o fechamento
das lojas, especialmente, fizeram propostas já de planos de pagamento, né? Então, uma dessas propostas me chegou para análise e para eventual renegociação por parte do locador, o locatário fazendo uma proposta de renegociação a partir de determinado mês, com um percentual de pagamento muito próximo ao que os julgados têm dito. Então, existem julgados aqui em São Paulo determinando pagamento de 30%, de 50%, né, que era o que estava no projeto inicialmente no artigo 10, mas acabou não vingando. E o que eu acho que seria interessante, mas acabou realmente não prevalecendo, era a lei trazer um parâmetro para essas negociações. Acabou não acontecendo, mas eu continuo acreditando que o Código de Processo Civil, quando trata da moratória legal, acaba sendo, por uma opção do legislador, um parâmetro para essas negociações. Nos últimos tempos também, o que a gente tem visto de debate, é um debate bem interessante a respeito de prazos, são debates que dizem respeito a prazos, por exemplo, de purgação de mora, se esses prazos são prazos processuais ou se esses prazos são prazos materiais, né? Acabou de sair uma decisão do STJ a respeito de prazos materiais, a respeito, aliás, da purgação da mora. Alguns falam em purgação da mora, outros falam de quitação. O STJ acabou concluindo que é quitação na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, né? Se o prazo se conta em dia útil ou se conta corrido. E aí a conclusão de que seria um prazo material. E isso, de que a conclusão de que o prazo é material e não processual, já vai ensejar, pelo projeto de lei, a suspensão do prazo até outubro, pelo artigo 3º. E aí fica a dúvida também em se tratando de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, né? Qual seria a extensão do artigo 3º da lei, né? Eu acho que quando a gente debatia no passado o artigo 3º, a gente não imaginava que a gente poderia ter esses debates, né? Qual seria a extensão de aplicação dessas suspensões de prazos prescricionais e decadenciais, né? Podemos pensar, por exemplo, né, um outro debate que já me chegou a dúvida, né, o prazo da empreitada do 618, lá, a garantia dos 5 anos, e também o prazo de 180 dias do parágrafo único do 618, se esses prazos estariam suspensos também, né? Então, quer dizer, a lei, apesar dos vetos que foram feitos em matéria contratual, ela acaba ainda repercutindo para o plano imobiliário, como, por exemplo, o artigo 3º e também pelo artigo 10, que trata da uso capião. Muito bem, professor Flávio. Professor Petef, sobre o artigo 8º, que teve uma participação, o senhor teve uma participação muito intensa na discussão na fase legislativa, inclusive com o auxílio do núcleo da UFSC, do professor Guilherme Heinig, também em relação ao artigo 9º. Sobre o artigo 8º, o senhor destacaria quais aspectos mais relevantes em termos de sua eficácia prática após a vigência da nova lei? Obrigado, Otávio. Até em relação ainda ao artigo 9º, aquilo que o Tartuso estava falando, concordo com ele, que de fato causou causou espécie realmente o veto, porque o artigo 9º acabou materializando o que tinha de mais essencial só na proteção, né? Como ele bem falou, até o projeto inicial que foi ao Senado continha algumas regras um pouco mais avançadas, um pouco mais audaciosas em relação à proteção. E, na realidade, o que ficou no artigo 9º foi basicamente uma proteção mínima para que a pessoa não fosse posta na rua no meio da pandemia, né? Então, e aí depois, sim, os percentuais, aqueles que o Paulo Roque, que o Tartuso estavam falando muito bem agora, era algo que ficou realmente para negociação ou então para uma eventual demanda judicial que o juiz teria que decidir caso a caso. Mas, de fato, por isso que causou uma espécie muito grande. Mas, respondendo a sua pergunta em relação ao artigo 8º e me alinhando com o que foi dito pela Larissa, eu acho que só algumas pequenas advertências eu gostaria de fazer, porque eu acabei tomando contato com algumas críticas, muito poucas, é verdade, mas que eu acho que elas partem de algumas premissas com as quais eu não concordo. Por quê? Uma coisa que tem que ficar muito claro, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas aí agora o consumidor vai ficar sem garantia com essa norma do artigo 8º. Bom, e aí eu notei as pessoas dando alguns exemplos que eu acho que efetivamente não se aplicam. Por exemplo,
No caso do artigo 8º, a única coisa, o único objeto desse artigo é esse direito de arrependimento imotivado do consumidor. Ou seja, em nenhum momento ele toca ou ele diminui as garantias do consumidor em relação a vício ou defeito do produto ou do serviço. Ou seja, o consumidor continua com ampla e absoluta capacidade, potencialidade de reclamar, de não aceitar produtos defeituosos ou produtos viciados, né? Então, ou seja, essa questão de do artigo 8º, que faz uma referência expressa ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele tem como único objeto essa temática da devolução imotivada. Ou seja, quando há vício, quando há defeito, é evidente que o consumidor mantém absolutamente inatingível todos os seus direitos. E mais até, numa discussão interessante, né, com a professora Roberta Densa, na época do projeto, eu tenho, inclusive, a opinião que, mesmo sob a vigência do artigo 8º, se, por exemplo, o consumidor estiver negociando, muitas vezes, até mesmo um alimento, um consumo perecível com uma grande rede de supermercados, e se, por acaso, essa grande rede de supermercados continua ainda deferindo ao consumidor o direito de devolução imotivada do artigo 49, portanto, ele o faz não por imposição legal, mas sim por uma cláusula contratual que se mantém ainda nessa relação de consumo, ela me parece absolutamente válida. Ou seja, o artigo 8º ele não anula esse dispositivo contratual, ele simplesmente não dá uma garantia legal no silêncio das partes. Mas, então, até isso, né, o consumidor continua mantendo. E a terceira observação que eu gostaria de fazer em relação a isso é que, na redação final do artigo, ficou muito claro que, de fato, os produtos estabelecidos ali são muito restritos, né? Nós estamos falando de medicamentos, de gêneros perecíveis, ou seja, qual foi a intenção da comissão? Foi exatamente tentar dar um incentivo econômico para aquele mercadinho de bairro, para que ele entre no delivery, para aquela farmácia pequena, ou seja, essa foi a intenção. E, evidentemente, que me parece que qualquer hermenêutica possível do artigo 8º, ela afasta, por exemplo, uma relação, como nós falamos num evento na semana passada, é claro que a pessoa que compra um televisor no Magazine Luiza ou uma geladeira na Casas Bahia, ele continua, sem dúvida nenhuma, com todas as possibilidades ou com toda a validade, toda a eficácia do artigo 49 do CDC. Ou mais ainda, né, talvez um dos comércios, uma das atividades comerciais em que o direito ao arrependimento é mais fundamental para que ele aliás, para que as empresas consigam ficar no mercado. Imagina o comércio de roupa, né? Ou seja, o comércio de roupa online, se não tiver mais a possibilidade de devolução imotivada, ele fecha. Ou seja, quem vai comprar uma roupa se não puder devolver, né? Ou seja, a pessoa compra a roupa, não gostou, não serviu, ficou ruim, ficou apertado, ou não era a cor que ele imaginava no site. Então, sem dúvida nenhuma, que todas essas proteções ao consumidor foram mantidas, continuam rígidas, válidas, eficazes, né? Então, notem que o artigo 8º ele possui um conteúdo extremamente restrito e aplicável a casos muito específicos. Por isso que, de fato, como a Larissa falou muito bem, ele teve um apoio muito grande, mesmo de todos os institutos de defesa do consumidor. Eu acho que essa era uma advertência importante fazer em relação ao artigo 8º. Eu não estou dizendo aqui que as normas não são passíveis de crítica. Eu só acho que essas críticas não se aplicam porque elas partem de premissas equivocadas, ou seja, elas partem de uma concepção do artigo 8º que não é verdadeira, ou seja, acham que o artigo 8º diz uma coisa que ele, na realidade, não diz. Mas eu acho que só essa última observação me parecia pertinente aqui, Otávio. Muito bem, PTF. Eu quero agradecer a todos vocês que estamos conseguindo avançar bem no programa sem avançar muito no tempo. Isso é ótimo, estamos perto aqui do fim do programa, mas dentro do limite esperado. Cumprimento também o professor Márcio Vicari, lá de Santa Catarina, nosso amigo, a professora Flávia Trentini, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que também nos acompanha e cumprimentam ambos, a todos os expositores. Professora Larissa Leal, nós temos a MP 925, professora Larissa Leal, né, que trata de passagens aéreas e o parcelamento na devolução dos valores. E chega a ser contraditório o veto ao artigo 7º por interesse público com idêntica previsão adotada em medida provisória. Queria ouvi-la sobre isso e talvez o professor Paulo Roque também queira comentar rapidamente esse ponto para nós fecharmos o segundo
a segunda e última rodada do nosso programa. Professora Larissa, a palavra é sua. Bem, fazendo uma confirmação ainda da minha fala, algo que eu deixei para um segundo momento, que é lembrar que todo esse rol de direitos dessa lei está sob o guarda-chuva do artigo 3º, que, para a nossa alegria, não foi vetado. Então, não estão correndo prazos prescricionais, e o legislador teve cuidado também de dizer que as disposições elas aplicam-se à decadência, algo que é extremamente importante nas relações de consumo, porque boa parte das relações de consumo desafiam decadência, como, por exemplo, as situações de vício do produto, em que o consumidor tem 30 dias para fazer uma notificação, e aí isso vai valer também para essas entregas, não é? Ainda na técnica legislativa, Oscar Tenório nos lembrava que é sempre muito importante colocar entre o 3º e o 5º artigo o que é mais relevante e o que mais se deseja, porque ele diz que são os artigos da desatenção pela virada da página. Então, depois que se diz o que deseja o legislador, é melhor que diga logo a que vem. Então, eu quero ressaltar a relevância do artigo 3º, que é próprio de uma lei em estado de exceção, né? Um estado de exceção pandêmico. Outra coisa é a situação do Brasil, que é um estado de exceção epidêmico, que é o desentendimento, não é, entre os nossos poderes, a falta de preocupação na superação de diferenças pontuais, como no caso dessa lei, ao ponto de nós termos um veto que é contraditório a uma norma que foi produzida por a iniciativa do Executivo. Imaginemos, todos nós somos professores em sala de aula, como se pode explicar em uma só aula, e ainda bem que nós podemos dividir o tema e afastar uma coisa da outra, mas em uma só aula dizer que, da mesma autoridade que emanou o veto, emanou a medida provisória que convive bem com essa devolução de valores e com a divisão, né, o parcelamento, melhor dizendo, desses valores, numa perspectiva, Otávio, que e colegas, eu confesso que eu não tenho um posicionamento firmado, porque eu tenho bastante segurança no trabalho dialógico e, apesar de ter sido condensado no tempo, mas um trabalho de diálogo que foi feito para a redação da lei que nós estamos comentando agora. Algo que eu já não tenho com relação à medida provisória, porque a medida provisória, ela me parece algo, de momento, com uma aplicação que poderia ser ter uma extensão maior, ela podia lidar com outras tantas questões que envolvessem o direito à devolução de valores pagos. A escolha feita, eu não sei se foi uma escolha contingenciada pela pandemia, e pelo salvamento dos serviços, ou se foi uma escolha que não tem uma clareza como a lei, o Estatuto tem. Então, na medida em que você me coloca essa indagação, Otávio, eu preciso comparar processos legislativos onde um está repleto de clareza dialógica e que nos levaria, inclusive, a entender que seria um caminho menos árduo ele passar pelo debate das duas casas e depois, como passou pelas casas, ter um caminho menos acidentário no Executivo, ao contrário da medida provisória, que não tem essa clareza dialógica e também não traz uma exposição, digamos, de razões. Ela me parece algo mais voluntarioso,
dentro de uma situação que, inclusive, não se pode falar sequer em algum histórico de ativismo judiciário ou algum histórico de que o judiciário tenha prejudicado esse setor econômico ou que nós tenhamos desdobramentos de pedidos de devolução. Muito pelo contrário. Até o início da pandemia, o que acontecia aqui no Brasil era praticamente a perda integral de valores dos bilhetes aéreos. Todos nós aqui viajamos muito e vamos colher também boas consequências dessa forma de interação. Acho que ela vai se estabelecer até para podermos interagir mais do que viajando muito tempo, mas todos de nós aqui já perdemos bilhete inúmeras vezes, porque fazer a troca ou, por exemplo, avisar com antecedência de que nós não estaríamos no aeroporto não fazia a menor diferença. Então, a medida provisória ela vem, altera uma estrutura que eu não estou dizendo que é justa, nem que era boa, mas ela vem alterar num sentido que as companhias aéreas podem até entender que foram prejudicadas, porque elas tinham uma tutela legal em que o valor para fazer a alteração do bilhete ele chegava a não valer a pena para o consumidor. Havia quase que um incentivo ao abandono do bilhete e a compra de um novo bilhete, quando muito com algum desconto especial, depois de alguma insistência ali no momento de comprar, se essa compra se desse por telefone, se ela se desse por sistema, não. Então, infelizmente, Otávio, eu tomei o nosso tempo para dizer que eu não me sinto segura para comparar um processo legislativo que, ao meu ver, tendo sido realizado em uma situação emergencial, tem todos os requisitos necessários para nos dar segurança da formação dos seus dispositivos, com uma norma que não se preocupa sequer em dizer a que veio e que, inclusive, foi contrariada no veto produzido pelo Executivo. Salvo melhor juízo, sempre. Muito bem, professora Larissa. Quem nos acompanha, Fernando Henriques, fez um comentário aqui muito na linha da sua fala e do professor Petef quanto à questão do artigo 3º como uma norma de salvaguarda para as hipóteses de decadência. O professor Paulo Roque queria falar um pouco sobre esse tema, não é, professor Paulo? Muito rapidamente, um complemento à questão que eu formulei. Exatamente, professor. O que eu coloco? Nesse caso aí que eu vejo que a contradição foi muito evidente. Olha o que acontece na questão da passagem aérea, dos espetáculos, das festas. Veja, qual que é a direção da regulação proposta pelo governo e que está vigente? Primeiro, você tinha uma viagem para fazer, marcou antes da pandemia. Não pode viajar por conta da situação da pandemia. Resultado, você não vai ter a conta prestação. Aí mexeu na cláusula preço. Cláusula preço não é só o valor que eu vou pagar, são as condições do pagamento e da própria, quando eu vou fazer o desfazimento do negócio. O que acontece? O que estabelece? Que você vai receber em 12 meses, a partir do momento, olha, preste atenção, que terminar a pandemia. Em tese, as companhias aéreas têm essa faculdade. O que eles estão fazendo? Eu vejo, lamento, sei que está sofrendo o setor aéreo. Mas o que está acontecendo no setor aéreo? Quando o governo alega o interesse público para os vetos. O consumidor é aquele que, protegido pelo artigo inciso 32 do artigo 5º como vulnerável. O que ele faz? Ele diz, não, consumidor, você não vai voar, mas também não vai ter o dinheiro agora. Você só vai receber em 12 meses, se não quiser remarcar seu bilhete. O que eu tenho sugerido a todo mundo que manda mensagem para mim? Remarque. É importante, vá, remarque, olha lá, e se Deus quiser que a gente seja liberado para voar para os Estados Unidos, para a Europa, remarque. Agora, e se o consumidor não quiser? E muitos consumidores, veja, está acontecendo uma situação curiosa, professor Otávio. Tem muito consumidor que ainda está pagando o pacote que ele fez para a Europa, para os Estados Unidos, no cartão de crédito. Ele sequer pode suspender o pagamento das parcelas. O que está acontecendo?
ele está sendo obrigado a financiar o setor aéreo. Inverteu-se totalmente. O vulnerável aqui é o consumidor. Então, você está pegando poupança do consumidor, quebrando a condição original do contrato, está retroagindo, porque quando o consumidor celebrou esse contrato, essa condição não estava prevista para dizer a companhia não vai te devolver agora. Quando ele não tem a contraprestação, nos casos que ele concorda, ótimo, e eu sugiro que ele faça esse acordo. Mas no caso que ele precisa do dinheiro, é uma situação de um desempregado que perdeu o emprego, fez um pacote para viajar com a família, pagou mais de 30 mil reais e não pode ter o dinheiro de volta nesse momento que ele tanto precisa. Então, aí uma contradição. Me desculpe. Respeito muito o pessoal da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Inclusive, esses dias eu fiz uma crítica, o professor Luciano Tim falou que foi importante para o setor. Entendo a elegância e a nobreza do professor Luciano Tim à frente da Secretaria Nacional do Consumidor e aplaudo. Mas, nesse caso específico, houve uma contradição. O dinheiro do consumidor está sendo usado para financiar a situação das companhias aéreas, que é difícil. Então, nós vamos fazer isso com outros fornecedores, com restaurantes, bares? Não. Evidentemente que aí é o setor público dando crédito, como está fazendo no mundo inteiro. Então, essa situação, professor Otávio, diante do veto e do motivo alegado, que foi o interesse público, aí sim me chamou a atenção, porque você está diante de alguém eleito pela Constituição, artigo 5º, inciso 18, como vulnerável. E eu estou sacrificando o interesse desse vulnerável por conta de uma situação de excepcionalidade. Ou seja, desbalanceou totalmente. E aí eu confesso que eu não consigo entender. Eu tenho dúvidas, inclusive, professor Otávio. Eu tenho dúvidas, inclusive, se o Supremo for seguir os precedentes dele na lei dos planos de saúde, quando tinha um dispositivo que beneficiava o consumidor, que dizia que a lei, a nova lei 9656 de 98 aplicava os contratos anteriores. O que o Supremo diz? Não pode ser situação nova que afeta o ato jurídico perfeito, afeta o ato jurídico perfeito. Agora, está se aplicando para trás algo definido hoje. Eu tenho dúvidas sérias sobre a constitucionalidade desse disposto. Aí sim, na minha opinião, o interesse público foi ferido. Obrigado, professor Paulo. Encerramos o segundo bloco do nosso programa. Eu gostaria, de antes de passar para cada um dos convidados se despedir, fazer um pequeno comentário, na verdade, já uma repetição do que disse na sexta-feira. Estamos em julho, há 2 dias do mês, há um dia, 2 dias do mês de julho. Até o presente momento, salvo as medidas provisórias, e este projeto ele foi também pensado pelo ministro Dias Toffoli numa perspectiva de dar ao parlamento a palavra inicial do processo normativo, salvo as medidas provisórias, até o presente momento, nenhuma lei emergencial foi aprovada. Com todas as dificuldades, com todos os vetos, a nossa lei existe e é a única aprovada. Portanto, isso revela a grande dificuldade que foi esse processo e, mais do que isso, a grande dificuldade que é a aprovação de uma lei emergencial em direito privado nas atuais circunstâncias. E, finalmente, eu não poderia ser justo se não relatasse aqui o papel do ministro Jorge Oliveira e do ministro José Levi na reta final, na fase dos vetos, na tentativa de ambos os ministros de que os vetos não fossem tão intensos. É uma prerrogativa do presidente da República, mas, evidentemente, há auxiliares que estimulam os vetos e há auxiliares que tentam conter os vetos. E esses 2 ministros, eu tenho um testemunho histórico disso, foram muito leais em todo o processo e, mais do que isso, apoiaram a integralidade do nosso projeto que se converteu na Lei 14.010, mas isso faz parte do processo democrático e, evidentemente, não há o que se dizer a não ser o lamento que foi feito aqui unanimemente. Professora Larissa,
muito rapidamente, as palavras de despedida e os nossos agradecimentos por ter dispensado seu tempo e sua atenção a privar do nosso convívio e a transmitir a todos que nos acompanham os seus conhecimentos. Bem, eu quero louvar, no mesmo sentido que você fez, Otávio, o fato de o Brasil ter uma lei para as relações de direito privado para esse período de pandemia. Talvez só apenas daqui a alguns anos em que essa lei continuará eficaz e todos queremos que ela já perca a vigência por sua própria natureza. Talvez nós compreendamos a relevância não apenas de termos essas disposições, mas dessa porta aberta em um período que não pode ser comparado com o período do início do século XX, em que houve um trabalho esparso, né? Hoje em dia nós temos o que depois tem certeza, não haverá dúvidas, é um estatuto porque ele tem um condão de cobrir aí relevâncias em praticamente todos os campos das relações de direito privado. Isso é preciso deixar dito, porque o que nós estamos fazendo nesse momento e o que nós estamos dizendo nesse momento é muito importante, porque 4 gerações no Brasil não passaram por uma pandemia. Então, essa geração que aqui está tem essa responsabilidade de reiniciar um processo do qual nós não tivemos praticamente nenhuma fonte, a não ser alguns ex-certos. Então, momentos como esse são muito importantes, porque eles permanecerão inclusive as dúvidas, as críticas e, inclusive, os relatos das dificuldades, né? E esse retrato de Brasil também, e com isso eu não posso deixar de falar que, em retratar o Brasil, quero saudar alguém que não está conosco hoje, aqui nessa comunicação, que é o nosso Rodrigo Xavier, Leonardo, né, alguém que está absolutamente ligado nesse projeto, e também deixar aqui consignada o meu mais absoluto respeito, consideração e misericórdia pelos mais de 57 mil mortos, quase 58, devemos chegar a 58 mil, sobre os quais não há dúvida, mortos no Brasil pela Covid, mais de 1.300.000 pessoas contaminadas, que certamente montam mais de 6 milhões. Então, somente esse contingente seria já suficiente para que nós tivéssemos uma norma como a que nós estamos discutindo hoje, e também para que nós repensemos as relações no campo privado e essas interfaces com o direito público, quando há tanta desarmonia, e pelo menos até chegarmos nesse momento dos vetos, que também não devem obscurecer a grandeza do trabalho que foi feito, até porque nós podemos aí ter, como o professor Paulo Cury falou, alguma alteração no estado de coisas, mas nessa desarmonia toda que existe no Brasil, as urgências foram bem respondidas por acadêmicos, por juristas e pelos legisladores. Nós passamos tanto tempo vendo as dificuldades, e aí, mesmo quando eu trago esses números pavorosos, é preciso também ver que um trabalho muito sério e que merece, que é digno de nota, foi feito no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade de estar consigo e com todas essas pessoas que são colegas e também professores e iluminam as nossas leituras no cotidiano. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, professora Larissa, pela sua gentil participação. Agora, o professor Flávio Tartucci, para suas palavras finais, e o meu muito obrigado pela sua presença, professor Flávio.
Professor Otávio, foi uma grande honra e participar desse debate com todos vocês. E eu quero aqui reforçar as palavras da professora Larissa, que pontuou muito bem que, apesar das divergências, foi como eu comecei aqui a minha participação, apesar dessas divergências que existem hoje, uma falta de rumo do poder público, nós, civilistas, fizemos o nosso papel. Nós nos unimos, nós procuramos os pontos em comum e fizemos uma lei dentro do possível, como o professor Otávio mencionou, né? Até pelas dificuldades que já eram conhecidas, né? E que acabaram se revelando nos vetos que são injustificados, como nós concluímos nesse nosso encontro de hoje. Acho e conclamo os civilistas para que isso que nós fizemos agora seja apenas uma etapa, que a gente continue seguindo adiante, encontrando pontos em comum para esse tipo de trabalho, né? E que a gente possa cada vez mais contribuir para a sociedade. Eu acho que essa é a função do civilista. Nós, civilistas, de geração para geração, há mais de 2000 anos, nós existimos para ajudar as pessoas, para resolver os problemas do cidadão comum, da pessoa comum, e acho que nesse projeto nós conseguimos cumprir com o nosso papel, que é milenar. Muito obrigado a todos, obrigado, professor Otávio, obrigado ao consultor jurídico, um abraço para todos que estiveram com a gente hoje, para o meu amigo professor Petef, professor Paulo também, professora Larissa, congregando aí com as suas palavras. Muito obrigado. Obrigado, professor Flávio Tartucci. Professor Paulo Roque Cury, suas palavras finais e meu muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram. O professor Otávio falou da grande audiência que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Professor Tartucci, o direito civil também deve muito à sua pessoa, pela disposição da quantidade de obras que o senhor tem escrito sobre todas as questões, todos os institutos do direito civil. O senhor tão novo, né, com essa produtividade acadêmica tão elevada. Levo meu abraço ao meu amigo Simão, professor Simão, uma grande estima. Eu que também estou no Instituto, né, fui convidado pelo professor para estar presente no Instituto de Direito Contratual. Acho que o direito ele cresce nesses debates. E é preciso sempre, na academia, a academia não fechar os olhos para o que acontece na realidade. Eu acho também que, nesse momento, há uma crítica muito grande à academia e essa unidade moral, né, que, se nós conseguirmos em torno desse tema, há tantos outros temas que ela pode se fazer. Exatamente para preservar a academia, que é muito importante. Mas a academia ela não pode se fechar numa ideologia, ela não pode se fechar numa vaidade e deixar de comunicar-se com o destinatário de tudo que a economia produz, que é a sociedade. Tem que ter um diálogo responsável. E acho que o que foi produzido nesse projeto, como o professor Otávio bem colocou, como você bem colocou, pode ser conseguido em outras áreas, né, onde as instituições, os institutos jurídicos são fundamentais. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez, professor Otávio, professora Larissa, né? Dê um abraço aí, meu amigo Venceslau, aí no Recife, um grande abraço a todo ele, gosto muito dele também. E meu abraço também ao professor Petef, lá de Santa Catarina, lá, pelo que eu estou vendo, está numa situação melhor em relação ao resto do país. Espero que em breve a gente aqui em Brasília, que está numa situação de calamidade pública agora declarada, os hospitais públicos e privados quase no seu limite. Então, eu no meu escritório, por exemplo, decidimos na quinta-feira mesmo que, em função dos números, nós iríamos estender o home office, são mais de 80 colaboradores, por mais um mês, em função exatamente dessa situação que nós estamos vendo. Está angustiante para todo mundo, mas nós temos a glória, na graça de poder falar, ter debates riquíssimos, como nós tivemos hoje aqui, patrocinado pelo Conjur, pelo querido professor Otávio, que nós somos sempre muito gratos. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Paulo. Agora, o professor Rafael Petef, representando aqui o grupo dos juristas do PL 1179, o professor Rodrigo Xavier Leonardo, o professor Arruda Alvim, Paulo Forgione e tantos outros que nos auxiliaram ao lado do ministro Antônio Carlos Ferreira, do ministro Dias Toffoli, para a consecução da Lei 14.010. Meu muito obrigado, Petef, suas palavras finais.
Eu que agradeço, caríssimo Otávio. Na realidade, depois dessas brilhantes falas, tanto do Flávio, do Paulo e da Larissa, eu até tenho pouco a acrescentar, a não ser praticamente me alinhar a eles. Eu acho que realmente todos os aspectos que eles destacaram foram fundamentais, né? Digamos assim, a dor com que nós observamos essa falta de consciência hoje do público, essa falta de união, essa decepção que eu acho que é absolutamente geral e não só da academia, e, sem dúvida nenhuma, ainda que nós possamos lamentar os vetos, mas também de conseguir celebrar, né, tanto esse processo que levou à concepção desse projeto e, como tu disseste bem, né, Otávio, pelo menos nós temos uma lei emergencial que os outros setores, infelizmente, não conseguiram percorrer esse duro caminho legislativo e de sanção presidencial. Então, eu acho que, pelo menos, esse fato é um fato a ser comemorado. E eu gostaria, então, de me despedir, só que renovando meus agradecimentos e renovando ou melhor dizendo, externar novamente a alegria que eu tive em compartilhar esses momentos com vocês. E talvez, só para tentar deixar uma mensagem mais positiva agora no final, talvez um dos pontos interessantes e positivos que nós tenhamos dessa pandemia foi essa utilização mais maciça desses meios eletrônicos para que os nossos encontros possam se tornar talvez mais efetivos e mais recorrentes no futuro, porque eles são, pelo menos para mim, sempre motivo de muito prazer e muita alegria. Muito obrigado. Obrigado, Petef. Caros amigos, concluímos o nosso programa, mais um da série Saída de Emergência. Temos que agradecer aqui ao público que nos acompanha. Eu vou mencionar alguns nomes aqui: o comissário Henrique Almeida, amigo do professor Petef, Felipe Pepe, Efrem Lima, já mencionado, Patrícia Cândido. Temos aí um grupo muito significativo que nos acompanha, que nos prestigia. Meu muito obrigado. Duas palavras finais. A primeira, convidá-los para a próxima sexta-feira. Vamos tratar dos artigos relativos ao condomínio. Temos já a presença confirmada dos professores Rosa Neri, Nestor Duarte, Venceslau Tavares, Cleiton Maranhão. Será um programa exclusivamente dedicado a 3 artigos da Lei 14.010. E vamos, até o final, analisar todos os artigos da Lei 14.010. E, para manter a tradição, uma citação literária. Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, célebre Lacordaire, que é muitas vezes citado por um dístico, disse contratual, disse justo. Mas há um outro que é tão importante quanto e menos tocado por essas notas, muitas vezes associadas a um liberalismo extremado, extraída das suas conferências na hoje destruída Catedral de Notre-Dame, em 1848, no ano chamado de Esquina do Mundo. Entre os fortes e os fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. A nossa ideia com essa lei era de reduzir o nível de discricionariedade e, muitas vezes, de arbítrio, e dotar mais previsibilidade, mais certeza, mais segurança às relações de direito privado. E, mais do que tudo, este programa termina com uma nota comum a todas as falas: a força da união. E a união que faz a força. Instituto Brasileiro de Direito Contratual, Brasilcom, Rede de Direito Civil Contemporâneo, representantes de grandes grupos de privatistas estão aqui unidos, entregando à sociedade o resultado do seu trabalho. E, professora Larissa, todos nós unimos-nos ao seu lamento quanto à morte de nossos compatriotas, 55 mil compatriotas falecidos pela doença e mais de 1 milhão de infectados. Não podemos trabalhar em laboratórios, não temos laboratórios, como diz o professor Alcides Tomazetti, não temos os instrumentos que as ciências duras possuem para a produção do conhecimento científico. O nosso produto é a doutrina, a jurisprudência e a legislação.
Foi uma maneira que nós encontramos de homenagear essas pessoas que perderam as suas vidas e a sua saúde. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, em nome da Rede de Direito Civil Contemporâneo, TV Conjur, e o agradecimento ao Márcio Chaé e à equipe da Revista Eletrônica. Até breve.